Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e você que nos assiste através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento sempre de óticas Lascola e também temperos Pilão Mineiro. A minha prosa de hoje é com a Marli Cordeiro de Andrade, que as pessoas vão lembrar, quem assistir vai falar assim, tia Marli. Tia Marli. Marli, boa tarde. Boa tarde, Jailson. Tudo bem? Boa tarde a todos. De antemão, obrigado por aceitar o convite, né, para essa prosa. A gente sabe, eu te acompanho nas redes sociais, mas a gente sabe que em termos de capelinha, você anda meio distante até pelo trabalho que tem por aí. Mas tem história, né? E é justamente sobre história que a gente gostaria de falar hoje. Maravilha. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito por esse convite e por essa oportunidade de estar trocando essa ideia com você. Gente, Ô Marli, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua infância? Minha infância é muita história, né? Minha infância, ela é daqui de Capelinha. Você sabe que eu nasci em Diamantina, né? Você nasceu em Diamantina? Eu nasci em Diamantina. Mas eu só fui nascer em Diamantina, porque era aqueles partos de risco naquela época, né? E aí a minha mãe precisou ir a Diamantina para fazer o parto lá, mas logo vim para cá. Então, na minha certidão é Diamantina. Mas a minha vida é aqui em Capelinha, a minha infância. Assim, a minha infância, ela já chegou chegando, né? Assim, meus pais separaram quando eu nasci, então eu fui criada por minha mãe, sozinha, junto com minhas duas irmãs, né? E assim, com a diferença de 7 anos e 10 para... 7 para Marise e 10 para Nazi, então eu era piquititinha mesmo do processo. E esse contexto todo, quer dizer, você tem uma vida, né, um casal que tem uma vida com 2 filhos, e aí quando você tem um terceiro filho, você já tem outra vida só com a mãe, né? Então assim, eu fui criada sem pai. A sua referência foi ela? Foi a minha mãe, né, de brabeza e de força, né? Porque brava demais, mas eu também sempre fui levada, né? Muito levada, então tinha que ser brava. Então minha infância foi toda aqui. Costumo dizer assim, eu falo que Capelinha é a capital dos meus sonhos, porque eu sempre fui uma criança muito sonhadora, né? E aqui é a capital de todos os sonhos. Tudo que eu vivo hoje, eu vivo com coisas que eu sonhei aqui. Encontrei ontem com tia Denília, que foi minha primeira professora, e ela: você era tão chorona, todas as vezes, tão chorona. Porque sempre tive uma infância muito chorona mesmo, mas foi uma infância de muita diversão também. Então a gente acaba ficando mais forte quando tem muita diversidade, né? Então minha infância, eu consigo pensar que eu vivi a infância como uma infância. Corri, brinquei, machuquei na rua, um milhão de coisas aconteceram. E você nasceu e foi criada ali naquela rua, na Delfim Moreira, daquela rua? Delfim Moreira com Jacinto Ribeiro. A vida. Sempre ali? Sempre ali. Minha Os mãe amigos morou de infância que você se lembra? Todos os amigos. É muito interessante, porque assim, ali você tem ali a turma da Rosilda, né, que é a Gia, a Neia, a Rosilda fotógrafa. Tem aquela turma toda, tem a turma ali dos campos, que é a Dalvinha, a Nilza, a Fola, a Cleo, a turma que ainda é de infância ali até hoje. Aí tem a turma do lado de baixo, que é a turma da menininha, da Estela. É tudo a mesma turma, Jaqueline, a Jaceline. Nós somos a mesma turma de infância. E tem as de infância, a Jane, a Janinha do Alceu, do Correio. Primeiro, olha só, a primeira lembrança que eu tenho de escola é que quando eu cheguei no Coronel Coelho, eu peguei na mão da Jane Cristina, que é professora também hoje. E aí, na hora de distribuir a sala, separaram a gente. Eu comecei a chorar. E eu segurava a mãozinha dela. É interessante, isso ficou para muita gente, essas separações que tinha. Era na hora. Ficou para muita gente, Marli. Eu lembro que na 4ª série, eu comecei numa turma e agradava demais da professora. Eu lembro o dia que chegou a supervisora lá e me pegou e me levou para uma outra turma. Nossa, aquilo para mim foi um trauma. Não é trauma? Eu sei que eu chorei tanto que aí eles deixaram eu e ela juntas. E nós ficamos assim, a minha turma foi uma turma, essa da infância, que foi uma turma que ela foi
até mais ou menos ali o 6º ano. Que naquela época era 5ª série, né, 6º ano. E no 6º ano eu tomei bomba, porque era impossível. Não que eu não seja, né, mas eu melhor. E tomei bomba. E a braveza de sua mãe? Nossa, meu Deus do céu. Até hoje, se fizer trem errado, é perigoso dar uns beliscão. Também? Aí dividiu a turma, eu consertei um pouco. Aí continuei com 2 turmas muito amigas, né? A turma que eu falo que é a turma da Janinha, mas depois veio a turma da Fátima, a outra turma que foi ampliando essa relação de amizades, né? A infância ela foi perpetuando, porque quando a gente mora no mesmo lugar, nas mesmas escolas, na mesma rua, né? Quer dizer, minhas filhas eu criei ali também na mesma rua. Então as memórias elas ficam muito aguçadas, né? Não sai, né? É muito difícil sair. É verdade. Ô Marli, e esse período aí, em termos de infância, de quando entrou a adolescência, você começou a fazer alguma atividade remunerada muito cedo para ajudar? Porque assim, da forma que você me falou que sua mãe te criou sozinha, é natural em muitos casos que a gente vê, que você vê em certa fase da vida, às vezes uma dificuldade e a pessoa quer ajudar de alguma forma. Aconteceu com você? 9 anos de idade. 9? E o que você fazia? Eu era babá do Marcelo do Deusdete. Sabe do Deusdete? Sim. Deusdete das lojas. Deusdete, na época, tinha 7 lojas na região. Um dos arrependimentos que eu tenho na vida é não ter gravado com Deusdete. Estou na expectativa de Deus curar, porque ele está com a voz bem prejudicada. Mas estive visitando ele esses dias, visito sempre. Eu acho que é um cara que contribuiu muito para a economia, não de Capelinha, mas regional. Sim. E Deusdete era referência, né? Era. Deusdete, ele e a Rita, né? Eu tinha 9 anos. E eu fui ser babá do Marcelo. O Marcelo era maior do que eu era muito franzininha. Ai, que saudade dessa parte. E eu cuidava do Marcelo. E lá era maravilhoso, porque lá, assim, tinha comida maravilhosa, porque eu saí de uma infância, assim, como eu te disse, quando você muda, a família muda de contexto, né? Você tem uma família, pai, mãe, filhos, depois você fica só mãe, tem as dificuldades do momento. E eu ali, com 9 anos de idade, era muito bom, porque lá na casa do Deusdete era muito fartura, então eu era uma criança olhando outra criança, comendo uma coisa gostosa com aquela criança, e ele tinha um tanto de caminhão, né? E aí, a coisa que eu mais gostava, que o Marcelo, eu também, né, claro, quando ia olhar o caminhão e baixava aquela a gabine para baixo, assim, a gente ficava lá, punha o cinto e ficava lá, assim, eu passo ali na porta e tenho essas memórias. Além do que, assim, ele fazia festas lá em São Caetano, porque tinha aquelas... Tinha fábrica de sofá lá, né? Fábrica de sofá, e tinha festa. E aí a gente ia para São Caetano, e era festa, e minha mãe ia também, todo mundo ia. Então eu tenho memórias maravilhosas. E assim, logo depois, né, que eu saí dessa... que eu estava nesse contexto de babá, aí eu fui para papelarias, depois eu fui... com 17 anos eu já tinha formado, então ali 18, né, eu sou de Janeiro, então eu formei ali com 17 anos, no magistério, 18 anos eu já fui dar aula, né? Então 18 anos eu já comecei a dar aula, tendo passado por essas outras experiências de acolhida mesmo. Eu fui babá de outras crianças também. Ô Marli, é interessante, qualquer pessoa que aguçar a memória ali agora, vai encontrar um anjo na vida dele, que proporcionou para ele um convívio social superior ao que a família tinha condições de dar. Sim. Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Do lado da minha casa em Diamantina tinha o Dil, que faleceu há pouco tempo, e foi um anjo, assim, a família de um anjo, porque, assim, eles tinham carro, iam para o sítio deles, a gente chamava de rancho, aí era uma TL, punha a meninada toda no TL, que eu não sei como é que cabia tanta gente dentro de um carro, e ia. Pra gente aquilo era a Disney. Pra gente era uma coisa fantástica, né? Então, essa coisa a gente aproximava. Era uma TV que o outro tinha, a gente não tinha, mas servia para todo mundo, né? Sim. Era uma coisa bem interessante. É justamente o que se perdeu hoje. Esse calor humano de proporcionar para o outro aquilo que ele não tem. Você está falando isso, é memória, né? É memória, então você está aguçando aí. E de frente para minha casa tinha a Dona Neném, que hoje, para você ter a referência, hoje é onde é o escritório de advocacia do Dr. Cleuso, que era do Zequinha Carneiro.
que ela tinha uma pensão. E aí ela via a dificuldade da minha mãe naquela época e ela colocava um saco de coisas no sofá, pela janela. Ela entrava na areazinha e colocava, mas para ninguém ver, ninguém sabia. Então eu achava aquilo que era anjo. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu comi doce. Eu posso até ter comido antes, mas a minha memória é essa. E aí tinha uma marmelada, aquela marmelada que até hoje existe aqui, da marmelada do Raimundo. Ai, meu Deus. Do Ramalho, Zé Ramalho. Que era na madeira. E eu achei que era sabão. E eu era levada demais. Cortei e pus na boca. E aquilo foi assim. Novo mundo. Foi a coisa mais maravilhosa. Então, e aí um dia eu vi ela colocando, eu já achava ela linda. Aquela que era velhinha, toda bonitinha, arrumadinha, né? E eu achava ela maravilhosa, aquele sorriso sempre. E aí, então, depois que eu vi que ela que deu aquele doce, nossa, meu Deus do céu. Você se apega, né? Nossa, tanto. Minha madrinha. Esse pessoal lá que eu tô te falando do Dio, a esposa dele, a dona Terezinha, ela trabalhava no órgão que era a merenda escolar, era a distribuição da merenda escolar regional. Então aquilo chegava ali, naquele tempo não tinha muito controle das coisas, né? Então você mandava para as escolas o que dá, tem quantos alunos, vou mandar tal. Aí dava uma sobra e aí não podia vencer. Ela falava assim, vamos mandar para vocês, e mandava, e era coisa deliciosa. Aquele leite em pó, a gente comia aquilo que se fartava daquilo, né? Aquelas misturas para fazer o mingau. Sim. Só não gostava da sopa. Da sopa e nem da soja. E evoluiu tanto, você que teve no ensino, a merenda na escola evoluiu tanto, né, Marli? Hoje é um luxo, né? Meu Deus do céu, tem estrogonofe hoje. Tem estrogonofe. Sabe, eu chego nas escolas, que a gente vive muito nas escolas, eu falo, gente, tem uma frase que o Dr. Oswaldo Cunha, daqui, ele sempre fala assim, nós tivemos muito contato, ele fala, eu queria estar nascendo hoje, né? E é tão maravilhoso pensar nesse processo, porque assim, quando eu vejo essas merendas, eu falo assim, meu Deus, eu podia estar nascendo hoje, podia estar entrando nessas escolas hoje. Aí, com 18 anos, você começou a dar aula? Com 18 anos eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula. Era ainda... Foi na Tia Daisy? Foi na Tia Daisy. Foi? Eu ia te dizer exatamente isso. Era no Criança Faz Arte, né? Que a Tia Daisy era outra. A Tia Daisy acolhia todos nós, né? Era um desafio, porque assim, hoje a gente tem toda a pedagogia, tem todas as documentações, mas naquela época era uma menina de 18 anos com 20 crianças, né? E aí a gente aprendeu muita coisa com ela, né? Porque ela ensinava muito. Porque você saiu do magistério, era muito bom o magistério, na perspectiva do pedagógico, da metodologia, mas na perspectiva da psicologia, de como lidar, de como a tratativa relacional mesmo, a Daisy ajudou a gente demais, né? E foi lá também que eu conheci a Mazé, né? Porque eu fui professora do Fernando, né? Saudoso Fernando da Mazé. E nesse mesmo período, a Mazé me levou para a PAI. Então, para mim, a Mazé também é um anjo. A Mazé é a Maria José da contabilidade. Ela, assim, todos os períodos, sabe assim, sabe aquele período que você está com dificuldade? Ela te dá a mão. Sabe aquele período que você está surfando na onda? Ela está te abraçando e te dando parabéns. É o que a gente estava falando, os anjos que aparecem na vida da gente, nossa, né? Que direcionam. Ela para mim foi outro anjo, sabe? E aí ela me colocou também, ela e o Tico. Na época o Tico Neves, ela foi conversar com o Tico, estava no processo. Essa questão política, que hoje também é mais organizada, a questão das distribuições de turma, mas naquela época era indicações, né? E aí a Mazé e o Tico me levaram para a prefeitura, para a PAI. Eu fui no início pela prefeitura e fiquei depois quando eu fui diretora da PAI, eu já estava pelo Estado. Então foi esse processo, a educação infantil e a PAI entraram na minha vida, assim, e educação é isso, você sai, mas nunca sai. Na educação infantil, até hoje você encontra com aqueles piquititinhos que era a tia Marli, você encontra com eles ainda, tem aquele carinho, tem? Todos me chamam de tia Marli até hoje. Você sabe que quando eu casei, eu fui para Salinas, fui morar em Salinas.
e eu ficava de lá escrevendo carta para eles, para minhas últimas turminhas. Então, até hoje, quando eles formam, às vezes faz um mestrado, faz um doutorado, porque já está todo mundo praticamente formado, e tem padre, tem médico, tem engenheiro, tem empresário, tem tudo me chama de tia Marli, e os pais também deles. Até hoje eles falam, eu lembro das cartinhas que você mandava para mim. Aí eu brinco assim, gente, antes da BNCC ser aprovada pelo MEC, eu já falava sobre socioemocional, né? Porque o cérebro, ele só aprende quando ele se emociona. Ele não é mecânico. Você tem que gostar do ambiente que você está, da pessoa que você está. Senão não flui nenhuma conversa, nenhuma aprendizagem, não dá liga. E eu, de uma forma muito intuitiva e também pelas pessoas que eu convivi muito cedo, eu fui aprendendo isso, que o afeto, ele realmente afeta o outro, né? Positivamente ou negativamente. E que esse que hoje é chamado de socioemocional, né? Hoje, quando eu abro a Base Nacional Comum Curricular e tem uma sequência didática específica para escrever carta, eu falo, oh meu Deus. Já convivo com isso há muito tempo. Meus aluninhos falam isso há 30 anos. Tudo foi mudando a nomenclatura, mas os casos, os problemas, as soluções, todas são antigas. Antigamente, vai, ô mãe, estou indo na escola, fulano de tal tá bullying comigo. É o bullying. Né? Fulano de tal tá bullying comigo. Gente, é bullying. Só mudou, internacionalizou, né? Colocou. Mas a gente já falava isso. A gente já sofria com isso. Ô Marli, aí você entrou na educação especial, que é um outro mundo, que aí você teve anjos que te direcionaram e você se tornou anjos de alguém. Porque cuidar de um filho especial é só pessoas especiais mesmo, né? Porque exige dedicação, envolve muito amor, né? É muito diferente, né, Marli? Jailson, eu afirmo isso todas as vezes que eu estou conversando. Eu fiz faculdades, eu fiz especializações, eu fiz pós-graduações em educação especial, eu fiz o doutorado em psicologia social, mas o período que eu mais aprendi foi na APAE. Com eles? Com eles, eles e a família. Sabe, assim, você encontra uma mãe e você olha para aquela mãe e compara com o seu filho. Aí o seu filho, ele terá 6 anos, chegou aqui até 6, chegou aqui, quando ele tiver 10, ele não tem mais característica de 6. Quando tiver 15, não tem mais característica de 10. E a maioria das famílias que têm filhos especiais, eles têm uma vida inteira com picos de idades em qualquer idade cronológica. Então tem gente que tem filho com 20 anos, com 30 anos, mas tem 6 anos, tem 10 anos. E isso me chocou muito, porque eu sempre gostei de fases. Tipo, eu venci a minha fase de infância, eu tenho muitas memórias, assim, tenho memórias horríveis da minha infância, mas assim, eu escolho não pensar nelas. Eu escolho lembrar, ter memórias positivas de como, quando a minha mãe me batia, e eu ia fazer uma coisa errada, eu calculava, eu falava assim, se eu fizer eu vou apanhar, mas compensa, então eu vou. Risco calculado. Era um risco calculado. Então eu sempre gostei dessas fases, eu aproveitei muito bem a infância, aproveitei muito bem aquela adolescência que foi muito rápida, eu fui mãe muito rápida, casei muito cedo, mas eu fui aproveitando tudo. Então eu sempre gostei de olhar a vida como fase. Quando a gente olha para as mães atípicas, né, que hoje a gente chama de mães atípicas, e para as pessoas especiais, 2 coisas a gente aprende. Uma é o amor incondicional das famílias para essas crianças e jovens e adultos, deles conosco, aquele amor que eles têm incondicional com a gente. E a outra é essa questão da fase. Não tem fase, todo dia é um looping, né? Um negócio que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Numa hora tá bem, noutra hora não tá. Numa hora você tem gente que te entende e que entende o seu filho, outra hora não tem. Tem escola que entende, tem locais que entendem, tem locais que não. Hoje já está mudando muito, né? Mas mesmo assim é um desafio. E eu, sem sombra de dúvidas, agora mesmo a gente estava fazendo entrega de livros nas cidades que a gente trabalha e a gente não deixa a PAI de fora, a gente vai na PAI. Eu falo que eu saí da PAI, mas a PAI não saiu de mim de forma alguma. Não, mas a PAI encanta a gente, né, Marli? Eu às vezes do nada eu vou na PAI aqui, começo a andar na PAI, e aí eu vou, eles já têm aquele apego com a gente e tal, quando chega naquela salinha que tem, né, todo
forradinho lá para dar um conforto, e eles lá inertes, aqueles que, né, que já tem uma dificuldade maior, um comprometimento maior. Aí aquilo te faz pensar a vida. Sim. Aí você te colocar assim numa situação, fala assim, gente, por que eu não posso estar junto? Por que eu não posso estar perto do pai, da mãe, para ajudar em alguma coisa que precisar? Sim. Né? Porque assim, a pessoa que não teve um portador de necessidades especiais em casa, não sabe o que é isso. E não sabe a incerteza que a pessoa vê. Teve uma palestra aqui uma vez, do Sebastião, não sei se você já assistiu, lá de Montes Claros, não tem os dois braços, ele tem só... Ah, sim, eu conheço. E ele contando que chegou um ponto do pai dele levar ele para um alto de um morro para tentar, falou assim, não, eu vou julgar ele de cima dessa serra aqui, porque com a família grande do jeito que tem aqui, eu precisando de gente para poder trabalhar, para ajudar, o que eu vou fazer com um menino desse numa fase dessa? Aí você vai analisando assim, aí o amor fala mais alto, aí entra Deus na história, né? Fala assim, não, você vai conseguir, hoje ele é um doutor, hoje ele é um advogado, hoje é referência e tal. Então, Deus chega com o suprimento na hora certa, né? Nem antes nem depois. Na hora certa. Esses dias o Toninho, meu cunhado, gravou um vídeo do Ronaldo, o Ronaldo que é mudo aqui, e que anda de bicicleta pra lá e pra lá. Aí assim, quando ele era pequenininho, que eu tava na APAI, ele era pequenininho. Logo quando eu cheguei, ele deslocava a mandíbula, ela caía, e as veias começavam a arrebentar aqui, e sangrava. E todo mundo tentava ver o que fazia, sempre assim, de forma que eu falo, quando a gente apaga incêndio, né? E foi o meu primeiro caso na APAI. E eu, diretora na APAI, já era diretora, eu fiquei 1 ano só como professora lá na APAI. E aí esse primeiro caso, aquele senso de, eu tenho que resolver isso. Esse menino, mas isso aí acontece com ele, mas não pode. Sabe aquela sensação? E aí eu fui em tudo quanto é médico que podia e tal. E aí conseguiram fazer a cirurgia. E ele nunca mais teve isso. Nunca mais, literalmente nunca mais conseguiram resolver. Até hoje, quando ele sabe que eu tô aqui em Capelinha, isso tem o quê? 20 anos. Ele vai lá na casa da minha mãe. Se ele vê que tem alguém que ele não conhece, que não viu, não sabe dessa história, ele conta. Aí ele conta que caiu, que eu amarrei, que eu levei ele para o hospital, aí ele conta. E aí esses dias ele encontrou com o Toninho e contou um caso gigante na rua, ele filmou o caso que ele contou. Aí o que ele tá falando? Eu falei, o Toninho, ele tá contando esse caso. Então, assim, são memórias que, assim, ficou para ele assim como ficou para mim. Sim, ninguém esquece. Você foi útil a eles naquele momento que eles precisavam e eles a você com o aprendizado que eles te proporcionaram. Exato. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Óticas Lascola e também Temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal pro seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto.
Memória Positiva. Estamos de volta, então, aqui nessa prosa com a Marli. A Marli, gente, quando eu cheguei a Capelinha, final de 94, início de 95, aí eu cheguei, não conhecia ninguém na cidade, e quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, você chega a ser bobo, né? Você passa perto de um e cumprimenta para ver se o assunto, você fala assim, nossa, mas tá fazendo calor, para ver se a pessoa fala assim, tá mesmo, então, e se o assunto rende, querendo fazer amizade. E fiquei conhecendo a Marli, tive o prazer de conhecer a Marli, fiz amizade, e eu ficava, naquele tempo, Marli, você vai lembrar de uma passagem, eu ficava tentando, eu ia em Diamantina sempre, e ficava tentando agradar alguma pessoa, falava, eu gosto de tal coisa, eu falava assim, vou levar para tal coisa, poder reforçar a amizade e tal, e Marli gostava de Luiz Miguel. Luiz Miguel. Me pedia na rádio, Luiz Miguel. Eu ligava. Toca Luiz Miguel, Luiz Miguel. Aí eu chegava e falei assim, gente, eu tenho que ficar amigo da Marli, que Marli tem um ciclo de amizade muito grande, e eu ficando amigo da Marli, eu vou ficar amigo de muita gente, e eu vou ter uma facilidade maior em Capelinha. Trouxe um disco Luiz Miguel pra você. Tem até hoje. Tem. Você sabe que eu saí aqui, eu levei para Belo Horizonte, minhas filhas estão lá em Belo Horizonte, e elas agora compraram vitrola. As duas têm vitrolas de vinil. E agora elas querem resgatar todos os discos. Aí eu falei, tá lá, tá escrito, Jailson lá. O dia que você me presenteou com o disco de Luiz Miguel, eu falei, esse aqui é herança. Ela até postou no Stories lá. Eu ficava louco tentando fazer amizade. Aí fui fazendo, graças a Deus. Hoje, assim, eu tenho mais amizade aqui do que onde eu nasci mesmo. Então, isso é muito bacana. E te sigo sempre, Marli, nas redes, o que você publica, porque eu acho que são coisas enriquecedoras. E eu acho que, assim, nós criamos esse quadro Memória Positiva por isso, porque hoje, muitas vezes, 80% de quem é influencer não deveria influenciar nada. Exato. Né? Então, te sigo. Te mostrar uma lembrança aqui, para ver se isso te faz recordar alguma coisa que vai me ser útil na nova programação que a gente vai entrar. Você lembra disso? Eu precisava de algumas frases para o meu programa numa certa fase da rádio e... Que é isso? Ai, eu não tô enxergando. Jailson do céu, isso aqui é do século passado. Tem muitas frases interessantes, a gente tava falando da pai e tal. Gente, tudo é minha letra. Tudo é minha letra. E são coisas enriquecedoras, Rubem coisas Alves, atuais. Era muito fã de Santos, Rubem Alves, né? Toda a vida. E assim, são coisas enriquecedoras e atuais, né? Tudo muito atual. Quando você me convidou para esse programa, eu acompanho o seu programa sempre, eu fico atrás dos seus programas sempre, né? Desde a época do Luiz Miguel, que eu ligava para a Rádio Aranãs, pedindo para tocar Luiz Miguel. E aí eu estava assistindo um dos seus programas e o César Paranhos, aí ele falou, Jailson, eu fico assistindo os seus programas e eu ficava pensando, será que um dia ele vai me convidar? Ele falou isso, né? Será que alguma coisa na minha vida pode ajudar em algum momento, né, na vida de outra pessoa? Aí eu fiquei, eu também! Conversando com vocês dois lá de casa, assistindo o vídeo. E aí quando você me convidou, aí eu falei, meu Deus do céu, esses meninos ouviram eu falando isso. Porque tem uma citação do René Descartes, que é ali por volta de 1600, né? E ele fala assim, ele dizia assim, a humanidade ela anda por aí como se ela existisse, mas se tirar a memória dela, ela não sabe nem voltar para casa. Eu amo essa citação dele. E aí quando eu vejo o título do programa, né, Memória Positiva, eu falo, é René Descartes. Porque toda a minha vida, eu sempre gosto de falar isso, porque assim, às vezes a gente encontra com professores que não gostam de estudar, infelizmente, tem. A gente é muito real, a gente fala isso com eles mesmos, né? Tem uma geração que às vezes não gosta de estudar, não gosta de ir numa formação continuada, não gosta de ir num evento. Eu sou de 76, eu fui fazer faculdade depois que eu já tinha filho, né? E a gente não tinha dinheiro para comprar livro. E também mesmo se tivesse, não chegava. Não tinha pela internet. Não tinha. Quando a gente via professores, o que a gente fazia? Tirava xerox dos livros deles. Sim. Ou então pegava as mensagens todas. Você vê que alguns aqui são mensagens coladas, outras são... Deve que nem eu tenho isso aqui mais, viu? E você ainda tem, né? Depois eu tiro cópia pra você. Depois eu vou querer. E aí, olha só,
né? Então eu guardava tudo, xerocava tudo, imprimia, e quando eu achava gente que gostava, né, igual você, também estudioso, e também atento a querer ajudar o outro, porque o Freud fala muito isso. O Freud fala assim: você só tem sossego quando você aprendeu algo e compartilha com alguém. Uhum. Enquanto você está aprendendo, estudando, você pode ficar com uma obesidade cerebral que vai te trazer uma doença mental, um sofrimento mental. Então, à medida que eu compartilho, a mente fica mais aberta para eu aprender mais coisas. Sim, eu sempre gostei muito desse processo, e principalmente da escrita, mas eu não imaginava nunca que eu iria escrever livros depois, né? Era aquela sensação de pôr para fora e você tocou num ponto muito interessante que você me falava em off, que te inspirou a escrever alguns livros e proporcionar para as pessoas, e todos nós passamos na rede pública por isso, daquele vendedor de livros que chegava na escola lá, você te entregava um panfletinho ali, você levar para casa, né? Era. Aí você tinha a mãe tinha que autorizar, mandar o dinheiro para você comprar. Então aí na sala de aula comprava quem tinha condição financeira. Quem não tinha ficava só com o desejo de ter aquele livro, a curiosidade de ter a escola, se o coleguinha não emprestasse para ele ler. Né? Era desse jeito. Você começou a mudar isso, né? Porque, assim, eu te falei que minha mãe era muito brava. Então, assim, o pessoal às vezes fugia da escola, e às vezes ainda eu fugia para a escola. Eu sempre gostei de ir para a biblioteca da escola. Eu sempre gostei muito de livro. Eu tive um pouco de dificuldade para aprender, né? Eu não aprendi muito rápido a ler, mas eu gostava muito das imagens, gostava muito das figuras. Eu gostava muito de biblioteca. Então, eu já gostava de livros. Aí apareciam esses vendedores. Eles entregavam os livros e a gente ficava sonhando com esses livros. Aí eles tomavam os livros de novo, davam esse papelzinho, e aí era um parto, né? Porque assim, o dia que a sua mãe tinha dinheiro, você ficava feliz, mas você via o coleguinha chorando. O dia que o coleguinha tinha e você não tinha, era você que chorava. E eu ficava assim: quando eu crescer, eu vou escrever livro e vou dar para essas crianças tudo, de graça, nas escolas. Mas era aquele pensamento de criança. A vida vai acontecendo, você vai fazendo várias coisas, né? E aí, num certo momento, eu sempre gostei muito de ocupar a minha mente, porque a memória positiva, ela não vem. A memória negativa, ela vem mais rápido. E se você der asas para a negativa, a depressão te abraça. Então, eu sempre acreditei nisso. Então, eu tenho que ocupar minha mente, né? Então, eu tenho que ocupar minha mente. E eu rascunhei 10 livrinhos. Eu falei: eu vou fazer 10 livrinhos. Peguei uma cartolina, montei uma sacolinha, escrevi os 10 livrinhos, só que eu só escrevi, porque eu não sei desenhar. Então, eu escrevi a lápis, que eu gosto muito de escrever a lápis, fiz uma coleção e tal. Falei: eu vou fazer essa coleção, vou começar a vender essa coleção, para poder ter dinheiro para um dia chegar e dar às crianças na educação. Mas eu não sabia desenhar. Eu coloquei na internet, logo quando estava começando o Facebook: gente, alguém aí conhece aqui na região de Capelinha? Aí os amigos falaram: o Oliver, lá de Angelândia. Ah, sim. O Luiz Carlos Oliver, ele desenha. Eu falei: aí eu fui lá: Oliver, eu tô com essa ideia aqui, mas é projeto, não tem dinheiro para isso, não sei o quê. Aí depois ele me contou, ele me achou meio estranha. Aí ele falou: vou desenhar para essa menina para ela. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Aí depois que se vender, aí eu compartilho com você. Mas agora não. Aí ele desenhou, beleza. Aí mostrei, aí eu conheci Paulo, mostrei pro Paulo. O Paulo falou: mas o que é isso? Isso é ouro. Isso aqui dá para fazer projeto sim, do jeito que você está falando. Isso aí não precisa nem vender, não. Isso aqui dá para fazer projeto, colocar na lei de incentivo à cultura. Tem empresas que precisam pagar impostos, você faz o projeto, você monta essa coleção, eu faço o projeto, ele é gestor de projetos, a gente colocou no governo federal, aprovou, foi atrás de patrocínios, e aí a maioria dos nossos livros são patrocinados pela Cenipra, que é ali. Agora eu estou tentando trazer para cá, sempre tentei, mas nunca consegui aqui na região. Agora acho que vai dar certo. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Aí, desde 2014, que a gente faz isso. Essa semana mesmo a gente estava distribuindo essa coleção para as escolas municipais e estaduais, gratuitamente,
Para Então todos você os realizou alunos. um sonho. Ai, é um sonho, Jair. Ô Marli, Um sonho. eu comentava com uma pessoa o quanto as coisas eram difíceis antigamente. Você deve ter passado por isso. Se olhar um aluno, geralmente a gente observava quem cuidava mais do livro na sala, Sim. porque você sabia que numa sala superior à sua, que você sabia que no ano que vem você ia para a 6ª série, você ia comprar o livro, né, de alguém que passou para a 7ª. Porque você precisava daquilo ali, o livro era muito caro. Hoje o livro ficou muito acessível, mas antigamente era muito caro. Teve uma história da minha mãe queria que uma irmã minha estudasse e tinha um livro que eles pediram, que o livro era muito caro e mãe não conseguia comprar, e a turma que foi, o pessoal já tinha vendido todo o livro muito procurado, e bateu um desespero nela tão grande, que ela fez uma carta para o presidente, era o Médici. Ela fez uma carta para o Médici falando que queria estudar a filha dela, mas ela não aguentava comprar o livro. Você acredita que chegou para ela? Eu tenho esse livro. Vou te mostrar uma hora. Chegou um livro, o presidente mandou um livro para minha mãe para que minha irmã estudasse. Eu amo essas mulheres assim, entendeu? Desbravadoras, né? Todo mundo fala assim, gente, vai chegar uma carta do presidente, o presidente falou, chegou o livro para ela lá. Então tudo era muito mais difícil, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Hoje você tem o PNLD, que o governo... Os livros são consumíveis. Antes não eram consumíveis, a gente tinha que passar para o outro, comprar do outro. Hoje nós temos livro didático, nós temos livro literário. Só que tem uma questão também, Jair, que é cultural, sabe? Nós estamos... porque nós temos 4 edições do Criança que Lê. Os títulos dos projetos são Criança que Lê, aí todo mundo ficava, tem que fazer uma para o jovem, aí nós fizemos o Jovem que Lê o Mundo, tem que fazer um para a família, aí nós fizemos para a família, agora acho que nós vamos fazer um Velho que Lê. Eu vou adorar isso. Você vai, não vai? Ah, meus velhinhos, eu gosto demais. Velho que Lê. E então, quando a gente fez a pesquisa das 3 primeiras edições, a gente fez a pesquisa do Criança que Lê. 80% de todas as crianças que ganharam a coleção para levar para casa foi o primeiro livro que ganharam, que tem em casa. Porque a criança hoje ela tem acesso ao livro na escola, mas ela não tem acesso lá na casa dela. E às vezes não é nem por falta de dinheiro, é por falta de cultura mesmo. Eu e o Paulo, a gente gosta de assistir muita coisa. E não sei, eu não consigo, eu já busquei essa memória, eu não sei por que a gente caiu num certo momento, num evento de empresas móveis. E aí o cara estava lá dizendo assim, então, você tem que acompanhar o mercado. Agora, antigamente, se vendia, era estante para colocar livros. Agora não é, agora vende um móvel de canto para colocar bebida. Eu falei, meu Deus. Aí você vai prestando atenção, é verdade. As salas de antigamente eram aquelas salas... Não tem a Barça mais? Não tem a Barça. E era difícil, só gente muito rica tinha a Barça. Hoje que você tem acesso a livro, não é chique ter estante de livro, mas é de barzinho. Assim, eu acho que isso está acabando, que eu acho que está voltando esse processo de livros de novo, porque o próprio governo está incentivando muito isso, os próprios, quando você falou de influenciadores, já está tendo um embate sobre isso, né? Nós temos a OCDE apresentou recentemente um estudo dizendo que fizeram uma pesquisa no mundo inteiro, perguntando para as crianças o que elas querem ser quando crescer. E o pessoal nosso, né, da América Latina, Estados Unidos, América Latina, uma boa parte, tudo querendo ser influenciador. Aí pergunta para a China, os meninos querem ser astronautas, querem ser engenheiros, e aí você começa a ficar com medo, porque assim, esse povo vai dominar o mundo. Se a gente não incentivar os nossos a estudarem, né, eles vão dominar o mundo. Nada contra ser influência, mas que seja influência influenciando. Tem influência que hoje fala assim, você não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, porque você ganha dinheiro. Mas você ganha dinheiro, mas você não sabe nem o que fazer com esse dinheiro. Porque dinheiro entra e sai, né, gente? Verdade. O que se ganha fácil, perde fácil. Perde, né? fácil. E o exemplo a gente vê todo dia isso aí. Ô Marli, aí você teve essa sequência na vida, e quando que você resolve sair de Capelinha? Pois é,
essa parte, eu falo que eu não saí de Capelinha, né? A minha empresa é daqui, eu pago imposto é aqui, o meu escritório é aqui, né? Na rua lá da casa da minha mãe, mas eu quase não fico aqui. Com a internet ficou ótimo, porque aí eu faço muitos trabalhos, muitos atendimentos pela internet, mas eu quase não fico aqui. Porque teve um período na minha vida que, assim, eu estava educação e a PAI, com a PAI ali dentro. Aí eu fui para a Secretaria de Saúde. Minha vida, ela tem uns... Ah, você passou pela Eu fui Secretaria pela de Saúde Secretaria mesmo. de Saúde. Então eu fui para... E aquela coisa normalmente, quem entra no mundo político é uma floresta que você não vê a floresta. É né? difícil sair dela, né? Então eu achava que eu ia ficar para sempre ali. Eu trabalhava na saúde, com educação em saúde. Eu fui secretária de saúde, mas o tempo que eu estive lá foi com muitas formações. Tem muita gente que ainda tem essas lembranças e tudo. E aí, então, assim, eu achei que eu fui horrível também, porque, assim, politicamente eu falei coisas que eu não devia falar, fiz algumas inimizades que eu não... pessoas que eu admiro. Mas na é época da impossível política, passar no meio político sem ter inimizade. Então, Impossível. E a gente muito intensa, eu sou uma capricorniana, eu quero fazer as coisas, assim. Aí eu fui baixando mais o tom, né? Por exemplo, se você não soubesse uma coisa, eu queria que você soubesse. Se você não fosse fazer, eu queria que você fizesse. Então, assim, a gente vai aprendendo. Então, eu tive esse período na saúde. Quando saiu, quando o meu grupo político perdeu, tinha uma oportunidade em Brasília, que foi quando eu conheci o Paulo. E aí, eu sempre fui muito visionária, eu falei, poxa, eu já trabalhei no município, eu já trabalhei para o Estado, porque quando eu fui para a saúde, eu fui membro da Comissão Estadual de Saúde, foi muito bacana naquela época, aprendi muito. Falei, agora eu quero trabalhar em Brasília. Era uma oportunidade, precisando de dinheiro, achava que ia ficar na prefeitura a vida inteira, recebendo bem, e aí foi um baque, não me programei, mas ao mesmo tempo foi o período que eu fiz a psicanálise, eu já tinha feito ali, passado pelos processos eu sempre trabalhei e estudei, né? Então eu passei ali pelo processo do magistério, do normal superior, da pedagogia, da psicopedagogia, da pós de educação especial, e aí aproveitei, aí surgiu essa oportunidade de ir para... na época o Paulo coordenava uma equipe de 18 técnicos da reforma agrária, e precisava de uma pessoa da área da psi, e eu tinha acabado de fazer psicanálise, e eu me inscrevi, foram os amigos de amigo que foi indicando, e fui para Brasília. Então, aí eu fui para lá, nós trabalhamos lá uns 3 anos na reforma agrária, conheci, assim, os dois lados da reforma agrária, o povo muito ruim e o povo muito bom, que às vezes... Tudo tem dois lados, né, Marli? E foi lá também que eu comecei a entender que política não é essa coisa que você tem que ficar um partido ou uma pessoa, porque você conhece pessoas maravilhosas de partidos que você não gosta e pessoas horríveis de partido que você gosta. Então, fui aprendendo, fui crescendo muito. E essa saída aqui de Capelinha mais tempo foi nesse período que eu fui para Brasília. E eu fui para a Argentina fazer o doutorado lá. Eu fiz doutorado lá em Buenos Aires. Então, eu ficava indo e vindo, indo e vindo. No retorno, quando eu volto, que eu começo... Aí a gente criou o programa de educação psicossocial motora alfabetizadora, que uma coisa vai puxando a outra, né? A gente chegava no município para poder apresentar o projeto e distribuir o livro para a criança. Mas, assim, a vida inteira eu falo demais, né? Então, chegava, ai, Marli, eu tô com essa dificuldade aqui na prefeitura. Eu falava, não, você faz isso, tem essa lei aqui, tem isso aqui, isso aqui. E aí o Paulo, também muito visionário, falou, não, Marli, vamos criar uma empresa de assessoria pedagógica para os municípios. Falei, já tinha confiado nele no negócio do projeto. Falou, vamos. Aí nós criamos esse programa de alfabetização e agora, hoje, a nossa predileção para trabalhar, porque a família do Paulo, os filhos dele moram lá em Uberlândia. E as minhas filhas estão em Belo Horizonte, e minha mãe, minhas irmãs, minha família estão aqui. Então, às vezes, procura um município querendo que a gente preste serviço, a gente Mas fala, no roteiro para estar... Não pode, tem que ser que Belo Horizonte está aqui, aí a gente vai lá pro nariz de Minas Gerais, que é Tupaciguara, aquela região ali de Uberlândia, volta para Belo Horizonte e sobe para Capelinha. Então, aí a gente trabalha ali, Guanhães, Divinolândia, essa cidade. A predileção nossa é
nesse trecho, porque a gente tá ficando velho também, não consegue ficar indo para E eu já vi muitos posts seu que você fala assim, me curei do fator político. É descartado você estar em algum cargo político, alguma coisa? Você tirou isso da sua vida e... Eu falo que Jesus me curou. Porque, Jailson... Não é fácil curar não, né, Marli? Não é fácil. Às vezes eu tenho um Word na tela do meu computador, serve de exemplo para muita gente. Na tela do meu desktop, eu tenho um Word que é assim. Hoje eu quase não uso dele, eu uso ele porque me curei mesmo. Que o título era para escrever e ler antes de postar. Então, eu nunca escrevo nada na internet primeiro. Eu escrevia lá nesse Word, e aí depois eu tomava um café e lia. Eu falava, é melhor não. Deixa isso. Aí, como o Freud fala, eu escrevi, deixei lá. Então, assim, hoje eu não consigo mais um cargo nem comissionado e nem um cargo político mesmo. Eu já não consigo mais. O que eu consigo é assessorias, né? Porque eu sou mais útil assim. Porque eu vou no município... E abre um campo bem maior, você não fica limitada, né, Marli? Meu espírito é muito livre, eu me encontrei aqui, sabe? E eu percebo que eu ajudo muito mais os municípios assim, porque eu consigo ir num município, ir no outro e trazer exemplos. Então, às vezes, tem municípios que a gente pega que tem professores incríveis, e tem municípios que têm professores muito resistentes. Aí eu trago aquelas boas práticas daqueles incríveis e levo para aquelas resistentes. O Paulo também ajuda muito nisso, porque a gente fala que ele é mais razão e eu sou mais emoção. Ele é mais processo, eu sou mais pessoas. Às vezes ele tem que falar uma coisa, ele fala firme, porque a lei isso, olha isso. Eu falo, mas gente, é assim. Ele tá certo, mas deixa aqui eu te falar, sabe? Então a gente conseguiu fazer isso, sabe? Hoje a gente consegue ver, empreender, a gente conversa muito sobre isso, né? Pra gente que é mulher, empreender é muito difícil. Quando você pega a veia, você tem que ir. Porque se você não for, e vislumbrar com outra coisa, demais. O Paulo fala, o cavalo passa arriado, não volta, ele vai embora. Se você não montar no cavalo arriado, acabou, é aquela oportunidade. Então eu estou nessa oportunidade, assim, que está sendo bom para nós e está sendo bom para quem a gente presta serviço, sabe? Então por isso que a gente está conseguindo. Maravilha. Gente, eu vou para mais um intervalo comercial, a gente volta para o último bloco de bate-papo com a Marli Cordeiro de Andrade, num oferecimento sempre de Óticas Lascola e também temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal para o seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Memória positiva. Estamos de volta aqui com a prosa com a Marli. Marli, eu noto que você enveredou. São quantos livros no total? Os livros, os autorais meus são 7, meu e Paulo.
O primeiro você sonha, depois você dorme. Foi o primeiro? Foi o primeiro. A história desse livro ela é muito interessante, porque o que acontece? Foi o pior período da minha vida. Eu tava assim, hoje eu fico falando assim, hoje eu tenho o meu score quase 1000, porque isso é muito importante para mim. Porque foi uma época que eu devia muito, né? Eu casei com 19 anos de idade, eu fui mãe com 20 anos, depois eu fui mãe com 23, depois eu divorciei com 24. Então, assim, e muito sem juízo, né, e aquela coisa toda, e fazendo negócios errados e tal. Eu estava, assim, devendo todo mundo, lojas e bancos e agiota. Se arranjasse o namorado chamasse meu bem, o banco tomava. Não, você sabe, tomava. Foi um período horrível. Assim, que eu aprendi muito. Mas eu não falava que estava horrível, eu estava sempre com a memória positiva na frente, porque eu pensava, se eu cair, eu não levanto. E como é que você conseguiu sair disso? Muita gente, às vezes, tá na mão de agiota, não sabe como coordenar as contas ali, nunca dá certo. Fiquei 10 anos no SPC e Serasa. Fiquei de 2008 a 2018 no Serasa. E como é que você conseguiu contornar isso? E aí começa com esse livro. Porque, e assim, aí você fala dos amigos de infância, aí tem os amigos da adolescência, né? Uhum. E então, o Eric Barrinha, da Sou Mais Minas, eu escrevia um texto por semana, esses textos. Ele escreve um texto por mês na revista. Aí eu dividia muito, assim, eu não ficava falando para todo mundo de sofrimentos, mas aí ele falava, vamos fazer isso, não, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Por que você não escreve um livro? Eu falei, não, para escrever um livro tem que ser 10 anos. E eu com a autoestima já lá embaixo, né? E tal, e tal, e tal. Isso antes de ir para Brasília, um período ali, um ano ali. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte, a gente pega os textos que você já tem e você escreve. Eu falei, não, escrever livro não é texto que você já tem. E eu fiquei, aquela coisa, aquele debate todo. Ele falou, não, se você fosse escrever um livro, que título seria? Só se você fosse, entrou na minha mente, né? Eu falei, olha, com base nos textos que eu escrevo, primeiro você sonha, depois você dorme. Porque o Freud sempre fala muito nessa questão de que os sonhos são as manifestações dos nossos desejos. Então, se a pessoa ela é muito pessimista... Não fala isso não, Marli, porque daí o sujeito, a sujeita está sonhando com a mulher descobriu, contou o sonho, aí vai dar briga, lá vai dar separação. Vai, Nossa, vai. Tá sonhando. Vai. É bem complexo, mas... Assim, sonhei com isso, aí o pau de... Acabou. O pé de briga está feito. O pé de briga está feito. Mas o primeiro você sonhar justamente para pensar... Ele tem uma relação com planejamento. Se você dorme preocupado, eu estou devendo, eu estou isso, eu estou aquilo, blá, 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 seu sono interpreta que você tem que continuar devendo. E ele vai te preparar para lidar com aquela dívida. É muito complexo, mas ele é muito interessante esse conceito. Então, o primeiro você sonha, depois você dorme, primeiro você sonha com coisas mais confortáveis para sua vida, como que será a sua vida depois que você sair dessa lama que você está, e aí depois que você vai dormir. Aí seu cérebro te ajuda, você acorda mais disposto e vai fazer. Aí ele falou, pronto, o seu livro vai ser, primeiro você sonha, depois você dorme, e aí você vai de pijama, porque pijama é confortável. Então dá uma sensação que você vai dormir confortável, igual você faz suas escolhas. Falei, meu Deus, é isso. Aí fiz o livro. Aí coloquei a introdução, ele é escrito mais ou menos na lógica de crônica, feito o Rubem Alves, que é a minha maior referência. Fiz o livro, aí na época eu falei, então, aí eu empolguei, vamos fazer 1000 livros. Ele, calma, vender não é assim, você vai endividar mais ainda, calma, vamos fazer 500 e tal, e tal, e tal. Mas eu insisti, e aí eu fiz 1000 livros. Deu trabalho para vender esses livros, mas deu trabalho. Mas enfim, fez o livro, começamos a vender esses livros, minhas filhas venderam esses livros, aí fomos para a internet, aí o pessoal, o Paulo também tem muito amigo lá em São Paulo, e aí me levou para a Rede Vida, me levou para o Canção Nova, daqui de... Juninho Elisiário. O Juninho Elisiário me levou na televisão dele lá em Belo Horizonte também, na época estava para a TV Aparecida, aí eu vendi os livros, comecei a vender os livros. Aí o Paulo falou, agora nós vamos fazer aqui, quem você vai pagar primeiro? E começou a fazer. Quem tem mais juros mais altos? Aí foi fazendo. E Deus foi abençoando tanto que aí teve um período mesmo que nos bancos estava tendo um período de aquele saldão, que aí se você pagar hoje, era uma coisa de Deus que foi, sabe? E aí
conseguindo fazer isso, aí na sequência desse livro, aí a gente foi fazendo, aí foi bem paralelo. Aí eu fui para Brasília, e aí eu continuei vendendo livro, aí eu já comecei a receber por Brasília, aí na sequência eu comecei a receber pelos projetos, e aí a coisa foi deslanchando, e a empresa foi crescendo, né? Aí eu era MEI, deixei de ser MEI, porque hoje a gente consegue prestar serviço para as prefeituras com inexigibilidade, né? Com aquele INEX, não precisa nem entrar em licitação, porque a empresa tem todos os documentos e tal, para fazer essa assessoria pedagógica. E aí foi, sabe? Assim. Tava lembrando aqui, numa dessas idas lá do programa do Juninho Elisiário, você encontrou com minha mãe lá? E é isso que eu tava doida para poder falar. E tive essa oportunidade de conhecer sua mãe. Que aí foi muito sensacional, foi uma coincidência muito grande. Ela estava lá e ela me abraçou tanto. Eu tenho foto com ela e mandou um abraço para você e tudo. Foi muito legal aquela Interessante. época. O mundo é pequeno demais, né, Marli? Nossa, O mundo é muito pequeno. É muito. Eu lembro um dia que eu tô andando em São Paulo procurando um carro para comprar. E assim, tinha um cara que estava indo comigo todos os dias, mas teve um dia que ele não podia ir, eu estava ficando na casa do Mineirinho. Aí você, Jailson, não vai dar para ele ir com você e tal. Mas eu vou te explicar como é que você faz para ir. Eu fui, não conhecia nada, ia andando. Tô indo numa rua assim, tô vendo uma mulher vindo lá de longe, assim, a rua tinha pouca gente, coisa assim. Mulher vindo lá de longe, braço aberto, eu olhei, rindo. Aquela coisa, você olha para trás, quem será? Não vi ninguém. Aí ninguém aqui, a menina chega. Jailson! Eu falei, meu Deus! Me socorre, tô perdido, tô precisando chegar na Nhaia Melo. Que fantástico, né? E as pessoas, elas não sabem o bem que elas fazem pra gente, né? Ela nem sabe o que tá acontecendo, o tanto que é bom a gente encontrar com essas pessoas. O Juninho me ajudou muito. Nossa, muitas pessoas. Nessa questão do projeto também, tem 2 projetos aqui que eu persisti, né? Aqui a gente não conseguiu fazer o projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, mas nós desenvolvemos um projeto aqui no Juscelino. Fui lá e falei, vocês querem desenvolver um projeto de leitura aqui? Então a gente fez os 2. A gente fez o Jovem que Lê o Mundo, que esse é outro livro. Trouxe tudo de presente para você. Nossa, luxei então. O Jovem que Lê o Mundo, que o jovem fala que não gosta de ler. Então a gente fala, música é uma leitura, teatro é uma leitura. E aí nós fizemos esse projeto aqui no Juscelino. O projeto O Criança que Lê e o Jovem. Foi tão bom que aí eu falei, gente, vamos escrever um livro? Então nós escrevemos dos anos iniciais, que é de 1º ao 5º, as boas práticas dos professores executando Criança que Lê, e do 6º ao 9º, o mundo sob o olhar do jovem que lê, o mundo sob o olhar do jovem que lê no Juscelino. Você vê que essa capa aqui, ela é do Gleison. O Gleison, hoje é meu genro, namorado da minha filha. E ele estudou no Juscelino também. Eu falei, eu quero fazer essa capa. Então, é a visão do mundo lá no Juscelino. Tá vendo que vê o fundo da Igreja Matriz? Sim. Eu amo essa capa. Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas eu tô ganhando. Agora, as pessoas devem ficar curiosos porque você faz o projeto e querem comprar. Como que faz para comprar, para ter acesso a esses livros? No meu Instagram, eu sempre divulgo quando tem para vender. Ultimamente, a gente não tá tendo para vender. Não. A gente tá tendo só para esses projetos. Te perguntando, sabe por quê? O Memória Positiva tem sido, eu fico muito feliz por isso. Te recebi um contato há pouco tempo atrás da Marcinha, lá do Grande, diretora da escola lá, município de Chapada do Norte. Assim, Jailson, é tão interessante esse empreendedorismo, esse bate-papo com as pessoas no Memória Positiva, que eu estou querendo autorização para a gente passar para os alunos aqui, colocar as turmas e passar para eles assistirem isso aqui. E eles têm feito isso. Sim. E eu creio que outras escolas devem estar fazendo também. Então, é interessante. Tá no roteiro. Você pode pegar essa região aqui e você atende. Dá para atender, não dá? Nossa, Jailson, eu tinha esquecido disso. Paulo iria puxar minha orelha. Hoje tem um compromisso que chama Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É uma lei de 2023. Nesse compromisso, é fantástico isso. Nesse compromisso nacional Criança Alfabetizada, ele diz o seguinte, antigamente, até 2022, vinha assim, antes da BNCC e antes desse compromisso, vinha assim, você tem que comprar um livro que fala sobre projeto de vida desse autor, essa editora, essa coleção. Agora o governo não faz isso mais. Ele fala assim, você tem que comprar um livro sobre projeto de vida de um autor que tem na sua cidade. Isso se chama territorialização. Você tem que comprar um livro. Eu tenho que comprar um livro. Aqui em Capelinha mesmo tem o Patinho que não fazia quaquá, que é da Marlene Mendes, que é de inclusão. E tem o da Edilene, que é Linda, a menina
linda, que menina é essa? Quem é essa menina? É de cadeira de rodas. Então, por exemplo, a escola ela tem que comprar determinado livro. Então, ela tem que comprar o livro da regionalização. Qual que é o objetivo de comprar isso? De autores da regionalização. Quando você vai entregar, e aí eu pego e falo assim, eu sou a Marli Andrade, a criança fica assim, autora? Eu nunca vi uma autora. Quer dizer, quando ele vê uma autora, ele fala, eu também posso. Porque o autor não está longe, não está lá em São Paulo, não está lá no Rio, porque normalmente se tem mais essas referências, né? Não está lá no Sul, está aqui. Então, que o Sul compre do Sul, que os São Paulo compre de São Paulo, que Minas compre de Minas e que a região compre da região. Então, hoje tem uma verba específica e aí sim o município, tanto para o município quanto para as escolas estaduais. Então, agora essa semana mesmo, a Superintendência Regional de Guanhães indicou tanto o jovem que lê o mundo para as escolas estaduais trabalharem com o jovem que lê o mundo, quanto a coleção As Minhas Aventuras com Lili e Ted, que é de alfabetização, que é para as crianças do 1º ao 5º. Então, eles podem entrar em contato conosco, que aí a gente pode vender para a escola dar para as crianças. Né? Eu acho tão bacana, Marli, um livro. Eu tenho um sonho de escrever um livro. Vou completar agora, dia 3 de janeiro, 30 anos de Rádio Aranãs. E eu tenho vontade de escrever um livro justamente sobre essas memórias. O tempo do radiobaile, como é que era, como é que se programava, as coisas que aconteciam. Porque tem muito caso que a gente conta na turma ali, que chega um ponto que ou as pessoas não vão lembrar mais, ou as pessoas não vão se interessar mais, porque... Por exemplo, hoje se a gente fizer um radiobaile, você tem que fazer um radiobaile trazendo aquelas pessoas que viveram o radiobaile. Para hoje não tem sentido você imaginar que vai ter um som mecânico sintonizado na rádio, e porque o cara quer alguém tocando, ele quer ver o artista e tal. Mas assim, os tempos vão mudando. Mas você não pode esquecer o quanto você foi feliz naquele tempo, o quanto tudo aquilo foi interessante e somou para você. E a nossa geração está acabando já isso. Tem que acontecer isso. Porque, e assim, a gente é editora, tá? Nossa empresa é a MCA Editora. Então tu perde quem pode me ajudar a realizar o sonho. Porque o que acontece? O Clóvis de Barros Filho, o filósofo maravilhoso do Brasil que a gente ama, ele fala justamente isso. O autor, ele tem que pensar que ele está escrevendo algo para quem ainda nem nasceu. Eu amo essa citação. Então, se nós estamos na contemporaneidade convivendo com pessoas que não sabem o que nós vivemos, quiçá quem vai nascer ainda. Então, esse livro que você está falando, ele tem que ser escrito. Porque a hora que nós todos morrermos, quem vai contar essas histórias? Porque o TikTok veio aí e o Instagram e já está fazendo o povo ouvir só a música refrão. Já não tá, tem gente que não tem paciência de ouvir a música toda. Já tem gente que não tem paciência de ler um livro todo. Ele só lê um post de Facebook ou de Instagram. Mas nós vivemos de estímulo. Se nós não estimularmos, porque tem gente que quer ouvir a música toda, tem gente que quer ouvir do livro impresso. Eu papel. Não gosto de ler na tela. Não, também não gosto. E já tem, você vai comprar, tem as duas opções. Você pode comprar impresso ou você pode comprar ali, né? Então, e hoje está mais fácil, por exemplo. Acho que nada substitui o tato, você pegar, outra coisa. Não substitui. E era mais difícil, hoje está mais fácil. Por exemplo, antes para você publicar um livro, você tinha que ir atrás da editora, ela tinha que gostar do seu livro, ela tinha que... Hoje não, hoje eu sou a editora, você também pode ser, mas se você não vive disso, você pode fazer a parceria comigo, por exemplo, né? Aí a gente já tem o registro na Câmara Brasileira do Livro, e aí a Câmara Brasileira do Livro e ISPN, que é internacional, que são esses códigozinhos de barras, né? E essa ficha catalográfica, que ela é o registro. Então, nós podemos vender ou presentear, ou fazer um livro histórico, né, só para presentear mesmo, e não precisa passar por editora. Hoje está mais fácil. Aqui, por exemplo, para publicar esses, foram tudo de patrocínio, Jailson. Eu pedindo patrocínio antes da gente conseguir chegar nesse estágio. Aí, que é muito difícil, né, Marli? Que é muito difícil. A gente pediu os patrocínios e olha os resultados. A gente trabalhou com um jovem, aí fez esse... Aqui é um livro que todos os jovens... 100% do Juscelino, todos os alunos de 2018, escreveram ou uma frase ou um texto. Aí tem várias histórias, outro dia a gente conta sobre ela. Mas no dia do lançamento, o João Pedro Pereira Lopes, ele estava no 8º ano. Aí ele falou assim, eu tinha um sonho de escrever um livro, mas eu achava que era muito difícil. Se eu entregar para vocês, vocês publicam? Isso ele falou no corredor. Aí eu falei, pode trazer que a gente
traz no pendrive que a gente publica. No dia do lançamento, ele foi lá e me entregou oficialmente, assim, o pendrive. Hoje, eu falei, Paulo, agora a gente tem que publicar, né? Que legal. E é de ficção, A Guerra dos Dragões Lendários. Então, a gente foi fazer um projeto, gerou um livro coletivo, que gerou um livro individual, que hoje as escolas, quando forem estudar ficção, pode comprar o livro do João Pedro Pereira Lopes. Porque um aluno da própria cidade, uma autora da própria cidade, tem preferência na compra dos livros para a entrega. Então, quando eu falo com você assim, que eu gosto desse lado de ficar viajando, de ficar estudando, de ir nos eventos, é para descobrir essas coisas, sabe, Jair? Para falar para as prefeituras, para falar para as escolas, porque às vezes tem cidade, município e escola que devolvem dinheiro. O governo manda, ele não sabe como fazer, é muita coisa na escola, não dá tempo. Se não tiver a gente para poder ir lá, pessoas que vão buscando essas informações, tem que devolver o dinheiro, né? Aqui, Marli, não sei se você conhece o Fanadês, Jequitinhonhês e Mineirês, do Carlos Mota. Tô trazendo para você. Sério? Eu vi pela internet. Ai, meu Deus, que fantástico. Olha só, de Luiz Miguel a livro. Memórias incríveis. Marli, para a gente encerrar a nossa prosa, de que você se arrepende na vida? Ô Jailson, de muita coisa que eu falei. Você faria diferente? Coisas que você faria diferente? Eu penso assim, tudo que nós fazemos e falamos, se nós usamos para melhorar, se nós avaliamos, isso foi positivo. Não tem como apagar, né? Então foi positivo. Mas aí eu penso que é uma angústia da vida inteira, porque assim, é como se eu quisesse, hoje eu estou com 48 anos, é como se eu quisesse ter a cabeça de 48 anos com 28. Eu nunca conseguiria isso, né? Mas assim, sabe quando você não consegue encontrar coisas que você arrependeu? Tudo que eu fiz na minha vida, eu penso que me ajudou a crescer. Mas se eu tivesse que deixar de fazer alguma coisa, eu teria pensado mais para falar, que eu tô aprendendo isso hoje, sabe assim, controlar. Eu tô vendo que você você viu que É o estoicismo que eu tô acompanhando, tô lendo muito, tô gostando muito, viu, Marli? Tô gostando, tô adorando, acho que aquilo é o enriquecimento. Eu falei, gente, como é que eu não descobri isso antes? Depois que eu descobri o estoicismo, minha vida mudou. Até te mandei umas lives né, que a gente fez na época da pandemia. Nossa, eu tô adorando. Depois que eu descobri. Eu o tempo todo, eu tô no YouTube, o tempo todo com o celular ligado, em viagem. Eu fui daqui em Montes Claros essa semana, ouvindo só estoicismo. É um vício. Então, o estoicismo ele nos ajuda a viver uma vida de qualidade, e uma vida de qualidade não necessariamente é dominada pelas paixões. Às vezes eu tenho você vê, eu tenho um monte de coisa para te falar. Se fosse 10 anos atrás, eu ia falar assim, ai, não foi legal porque eu queria falar tantas outras coisas. Hoje com o estoicismo eu penso diferente. Tem coisas que de acordo com o que eu estou aprendendo, tem coisas, lugares que eu poderia fazer um comentário a respeito de uma pessoa, com uma pessoa que é da minha confiança, e eu falo, não vai somar nada, não vai ser útil, pra que eu vou fazer isso? É libertador, Jair. Eu tô achando fantástico. É libertador. Dá uma paz, sabe? Dá uma paz na gente, a gente tentar, não é controlar, mas é dominar os seus instintos e conduzir a sua vida com uma paixão que ela está dentro de você, ela não pode deixar de existir. Eu tenho uma memória do Rogerão, você lembra do Rogerão? Eu fui diretora do Pitágoras e ele era pedagogo. E teve uma época que eu estava muito intensa, sempre fui, mas eu fui moderando. E aí eu disse assim, Rogério, eu vou deixar de ter entusiasmo. O meu problema é o entusiasmo. Eu sou muito entusiasta, eu vou deixar. Aí ele nem era muito espiritualizado, essa coisa assim, mas muito estudioso. E ele já falava do estoicismo e eu não dava atenção, por causa de tempo, né? E aí ele disse assim, a questão, Marli, é o seguinte, você tem que pensar que nas etimologias da palavra, entusiasmo significa cheio da presença de Deus. Entusiasmo é uma palavra que tem essa tradução, cheio da presença de Deus. Se você deixar de ser entusiasmado, você tira Deus de dentro de você.
Porque tudo que você faz com muita vida, com muito desejo de crescer, de melhorar, de ajudar os outros. Isso é entusiasmo, isso é Deus. Agora, você não precisa querer que os outros entusiasmem com você. Não precisa querer que todo mundo vá rir com você, vá andar com você. Então não deixa de ser entusiasmado, mas é uma coisa que é mais interna do que externa. Isso começou a acalmar minha alma, sabe? Porque eu falei, verdade, eu fico forçando as pessoas fazerem, às vezes, aquilo que elas não querem fazer. Eu tenho aprendido tanto, tem coisas assim que aí eu analiso partes da minha vida e falo assim, nossa, naquela época que eu passei por aquilo, se eu tivesse entregado isso, não tinha dado errado. Eu faço desse jeito também. Gostando muito. Até a respiração da gente vira outra, que você fala... É outra coisa. Deixa pra lá. Marli, obrigado, querido, por essa prosa aqui. É a primeira de muitas outras oportunidades. Vindo a Capelinha, gostaria que você estivesse no programa para a gente abordar outros assuntos e principalmente cuidar de gente, né? Que eu acho que é o mais importante. Gente cuidando de gente. Saúde mental, né? Saúde mental é o caminho, principalmente agora, né? Jailson, eu não tenho palavras para te agradecer. Todos os livros que eu não termino assim, considerações finais. Eu termino assim, considerações a continuar. Então, assim, as minhas considerações a continuar, né, é que eu fico à disposição para a gente falar sobre os temas que você considerar que eu possa ser útil. Todas as quartas-feiras a gente faz um encontro no nosso canal do YouTube, eu e o Paulo. Aí a gente fez um período muito pedagógico. Na época da pandemia a gente fez mais saúde mental, depois a gente voltou para o pedagógico e em 2025 a gente vai voltar mais para saúde mental. E será com convidados. E aí eu já faço o convite para você ir lá. É impressionante. Eu não sei como é que é o apelido, eu não tenho convivência com o Paulão, mas Paulão do Bem é uma coisa que eu também... Ele tem um semblante de ser uma pessoa muito boa, humana, e ele passa isso, ele transmite isso, né? Você sabe por que é Paulão do Bem? Eu brinco que ele parece muito o vocalista do Cavadão. O Paulão do Bem é porque isso começou na reforma agrária, porque tinha um Paulão e o Paulão falava, quando o pessoal chegava e falava assim, a gente precisa de um posto. Ele, beleza, nós vamos lá no governo e pedir para colocar o posto de saúde aqui. Nós precisamos de uma escola, beleza, nós vamos colocar aqui. Quando eu e o Paulo fomos para lá, era Paulão, né? E aí falava, ô Paulão, então agora você que vai assumir, nós precisamos de um posto aqui. Ele falava, esquece, não tem posto aqui, é ilógico. O governo não vai fazer um posto aqui. Sabe qual que é o próximo posto? É 15 quilômetros. É mais fácil pegar um carro e levar lá? Então vamos pedir uma ambulância? Pede uma ambulância. Vamos pedir uma ambulância. A ambulância tem escala, tem escopo, é uma escola. Não vai dar, gente. Não tem como. Por causa disso. Aí ele abria as leis assim, mostrava. Aí o pessoal, esse aí é do bem, esse aí não vai mentir para nós não, esse aí a gente pode confiar. Então ficou até comigo, às vezes fala, Paulo, a gente podia fazer isso. Com que dinheiro? Outro dia o pessoal lá do Acre chamou, eu falei, Paulo, vamos fazer uma assessoria lá no Acre. Abriu o mapa, olha o Acre. Onde é que tá? Nós não vamos. Aí eu fico assim. Aí depois fala, realmente, é isso aí. Ô, gente, eu falei então com a Marli Cordeiro de Andrade, a eterna tia Marli, no oferecimento de óticas Lascola e também de temperos Pilão Mineiro. Memória Positiva que volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.